Então, bom dia a todos. Eu havia passado para casa para vocês fazerem a leitura do texto A Rua e em seguida responder a atividade interpretativa. Gente, como vocês sabem, as provas se iniciam dia 7 de dezembro. Então, a partir de terça já entramos no mês de dezembro. E as provas serão dia 7. A minha prova já está marcada para o dia 7, é a primeira prova. E eu vou colocar no cronograma para vocês estudarem todas as orações coordenadas, ou seja, os 5 tipos. Até agora vocês já viram a aditiva e a adversativa, mas vão ver a alternativa, a conclusiva e a explicativa ao longo da semana que vem. Então, vamos começar. Primeiro, abram os livros de um texto que está na página 298. Página 298, nós temos uma crônica argumentativa, que é a rua. Vou começar com a leitura. A rua. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza, toda íntima, não seria revelado por mim, se não... Se não julgasse e as razões não tivesse para julgar. Que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais. Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprezares, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. Nicole, poderia continuar? Dá para me ouvir direito? Dá sim. Os dicionários dizem rua, do latim ruga, suco, espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia. A rua é mais do que isso. A rua é um fator da vida das cidades. A rua tem alma. Em Benares, ou em Amsterdã, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas. A rua é agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todos sem o auxílio dos deuses, enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria, ela não os denuncia. A rua é a transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para enclausurar expressões.
Os prosadores bradam contra os Cândido. A rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão, que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano, dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens do agitar das árvores e no cantar dos pássaros. Matheus Barbosa, a rua A nasce. rua nasce como homem do soluço. É soluço, né, professora? Do A espaço. rua nasce como homem do soluço, do espasmo a sou humano. Na argamassa do céu, caçamento, cada casa se ergue, professora? Deixa eu ver como é. Se ergue, É, é feita do esforço exaustivo de minutos séries, muitos séries, e sério. havais de ter visto pedreiros e canteiros, ao ergue as pedras para as frontárias cantarem cobertos de suor, uma melodia tão triste que pelo ar parece um ofegante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Raíle, A rua criou todas as histórias engraçadas, todos os lugares comuns. Foi ela que fez a majestade das palavras populares, dos oferíssimos, das anexes anexinhos. anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua não passam os sábios e os charlatões, que a lisonjeam e lhe resumem a banalidade, são da primeira ocasião defeitos e cobrados com bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes em indodice à noite, treme com a febre dos delírios para ela como para as crianças, a aurora, aurora, e é sempre formosa, para ela não há o despertar triste. Quando o sol desponta e ela abre os olhos, esquecida das próprias ações, no encanto da vida renovada, nos encantos dos pássaros, no embalo nostálgico dos macacos prego, tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papagaiar com o céu e com os anjos. A rua faz as celebridades e as voltas. A rua criou um tipo de universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo de diabólico, que tem dois gnomos e dos espíritos das florestas, feito de riscos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia,
tipo esquisito e ambíguo, com saltos de felino e risos de navalha. O prodígio de uma criança mais sabida e Cética. cética que os velhos de sentada inverno, De 70 invernos. mas cuja ingenuidade e perpétua voz É que perpétuo. é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações criaturas que pede como se fosse natural pedir. Aclama sem interesse e pode rir francamente depois de ter conhecido todos os males da cidade. Essas qualidades nós as conhecemos vagamente para preencher a Para compreender. para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o liríssimo do luar. É preciso ter espírito de malandro, cheio de curiosidades e nervos, com perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flaneur e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. É fatigante. Fatigante o exercício. Murilo. Opa. Para os iniciados sempre foi grande prazer. A musa do Horácio, a pé, não faz outra coisa nos quarteirões de Roma. Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando, flanar. Aí está um verbo universal sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua, que significa flanar. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como inútil para ser artístico. Daí o desocupado flaneur. Ter sempre na mente 10.000 coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. Do alto de uma janela, como Paul Eden, admira o caleidoscópio da vida no resumo delirante que é a rua. À porta do café, como Edgar Allan, põe no homem da multidão, dedica-se ao exercício de adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos transeuntes. Continua? Pode continuar. Você pensa de certo está diante de um sujeito fatal? Coitado, o flaneur é um bom homem, possuidor de uma alma igualitária e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a face misteriosa e cada vez mais se convence da inutilidade da cólera e de necessidade do perdão. Clara. Clara. Ai, consegui, professora. Desculpa aí, porque tem travado aqui. Parou nessa parte do Flanner, né? Flanner. O Flanner é ingênuo, quase sempre. Para diante dos rolos é o eterno convidado do sereno, de todos os bailes. Quer saber a história dos boleiros. Admira-se simplesmente.
reconhecendo cada rua, cada beco, cada viela, sabendo-lhe um pedaço da história, como sabe a história dos amigos, quase sempre mal. Acaba com a vaga ideia de que todo o espetáculo da cidade foi feito especialmente para seu gozo próprio. O balão que sobe ao meio-dia, os casarões, sobe para seu prazer. As bandas de música tocam nas praças para alegrá-lo. Se um beco perdido há uma serenata com violões chorosos, a serenata e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem intervir, o Flauner reflete. Continua? Pode continuar. As As observações. observações foram guardadas na placa sensível do cérebro. As placas, os ditos, as cenas vibram-lhe na membrana do cérebro. Quando Flauner deduz, ele faz a concluir a lei magnífica, por ser para seu uso exclusivo, e pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas. E é então que há de pasmar de futilidade do mundo e de inconcebível futilidade dos pedestres da poesia de observação. Eu fui. Deixa eu ver uma pessoa aqui para continuar. O Pedro. Por favor, continue para ajudar a Clara. Para onde, professora? Eu esqueci. Aqui, ó. Eu fui um pouco. Eu fui um pouco esse tipo complexo. E talvez por isso, cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São, assim, as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem. Há nada mais enternecedor que o princípio de uma rua. É ir vê-lo nos arredores da cidade. A princípio, capim, um braço que liga duas avenidas. Percorrem, sem pensar, meia dúzia de criaturas. Um dia cercam à beira de um lote de terreno, surgem em seguida os alicerces de uma casa, depois de outra e mais outra. O poste de luz indica que a casa já não se deita com as primeiras sombras. 3 ou 4 habitantes clamam a sua salubridade ou o seu sossego. Continuou? Deixa eu ver outra pessoa. Irla? Os vendedores ambulantes entram por ali como por terreno novo a conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama ou capim. É o batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram num dos seus quintais. É a estreia na celebridade, que exige o calçamento ou o prolongamento da linha de bondes. Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua como um ser vivo, tão poderoso que consegue modificar o homem insensivelmente e trazê-lo o seu perpétuo escravo. E mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana, mais forte e mais intenso. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento. Criou um símbolo universal. Há ainda uma rua construída na imaginação e na dor. Rua desprezível e má, detestável e detestada, cuja travessia se faz contra a nossa vontade,
cujo trânsito é um doloroso arrastar pela enxurrada de uma cidade e de um povo. A outra, porém, essa horrível rua de todos, conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos, essa é eterna como o medo, a infâmia, a inveja. Apagados todos os astros, feito o universo treva. Talvez ela ainda exista, e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína. Rua das lágrimas, rua do desespero, interminável rua da amargura. Então, gente, nós temos aqui um texto que trata sobre a rua, que ele fala sobre a magia da rua, o que ela nos traz de diferente, que ela revela almas. Então, o tempo inteiro ao longo do texto ele caracteriza essa rua. Vamos agora fazer a atividade a respeito do texto. Primeira questão. O texto está repleto de uma linguagem conotativa, isto é, uma linguagem que altere ou amplie o sentido de uma palavra e que lhe agrega um novo sentido. Podemos perceber essa linguagem no trecho. A rua é a agasalhadora da miséria. Conforme o enunciado, que interpretação se pode fazer do trecho citado? Gente, o autor quis dizer o quê quando disse que a rua é a agasalhadora da miséria? Que é como se ela acolhesse. A miséria. A miséria. Mas quem Mora é que na tá rua. na miséria? Quem mora na rua. Quem mora na rua. Os humanos. Então, observe que ele diz assim, né? Que a rua agasalha a miséria, mas porque muita gente não tem moradia. Normalmente vive na rua pessoas que não têm recursos, ou pessoas que por algum motivo foram parar lá. Segunda questão. Irla, poderia fazer a leitura? Já que a Irla não pode fazer. Na crônica, a rua é retratada como um espaço vivo, mutável e repleto de atributos. Cite 3 atributos que estão no texto. Gente, pelo menos 3 características da rua que estão no texto. Voltem para o texto, me digam alguns trechos que caracterizam a rua. Gente, vale nota participação, viu? Dia 7, prova de língua portuguesa. Dia 11, resultado. Quem passou é tchau. Eu não estava conseguindo ligar o áudio, mas se eu puder ler a outra. Tá, tudo bem. Hein, gente, qual é o trecho? Eu acho que é o amor, o ódio e o egoísmo. Cadê onde tem essa parte? Guilherme? No primeiro parágrafo, na Eu botei isso, professor, na segunda questão. na Você está certo. 10ª linha. Tem o Observem amor, o ódio. que quando ele diz o amor, o ódio e o egoísmo, ele não diz que a rua é isso. Ele diz que tudo se transforma. Observem que nessa questão, gente, o áudio ligado. Observem que nessa questão, ele pede para você colocar trechos que caracterizem a rua, que digam o que a rua é. A rua é isso, a rua é aquilo. A Esther disse no 3º parágrafo. Vigésima segunda linha.
Então, nós temos aqui o primeiro, segundo enorme e o terceiro. Vamos ver. Vão procurando mais, viu? Professora. Oi. 2, 3, aqui. A rua faz celebridades e revoltas. A rua criou um tipo de universal, tipo que vive em cada aspecto urbano. Não, né? Na verdade, ele quer o que a rua é, o que caracterizou. Como a Esther falou, a rua é a eterna imagem da ingenuidade. Isso é uma característica da rua. Ele disse que a rua é. O que mais? A rua é um fator de vida, como a Vitória disse aqui. A rua é o que mais, gente? Ao longo do texto ele diz o que a rua é. A rua criou um tipo universal. A rua é a eterna imagem da A rua é o igualdade. aplauso. A rua é uma eterna imagem da igualdade. Pode ser A também. rua é o aplauso. Aqui tem também. A rua é palco para a transformação da língua, com o surgimento de palavras novas. Na rua se criam histórias engraçadas. É na rua que se criam tipos humanos que são eternizados socialmente. Tem várias, gente, ao longo do texto, várias classificações da rua. Mas como aqui na questão pede para você colocar pelo menos 3, eu vou colocar. Terceira questão, outra pessoa. Posso ler agora? Pode sim. Releia o trecho a seguir. O terceiro, desculpa. O texto é rico de informações, pois faz referência a escritores e, em alguns casos, também aos lugares em que moram. Para conhecer melhor esses escritores, faça uma pesquisa sucinta sobre eles e escreva em seu caderno quais as possíveis relações com a crônica. Então, para casa, o que eu quero que vocês leiam novamente esse texto e observem o nome dos autores que ele dá, ou seja, o nome de pensadores, ele dá ao longo do texto, o nome de vários. Quero que você pesquisem e façam um breve resumo, vou fazer um parágrafozinho sobre cada um deles, explicando quem é. Exemplo, eu falo de Calino, eu acho que é Calino o nome de um. Exemplo, Calino foi um filósofo do ano tal, ele escrevia mais sobre o amor. Um exemplo. Então, fazer um parágrafo sobre cada autor que aparece na crônica. Quarta questão, gente. Eu vou fazendo a frequência. Alguém faça a leitura por enquanto, por favor. Quarta, releia o trecho a seguir. A rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários das palavras que inventa, criado ao caulão, que é patrimônio clássico dos léxicos futuros. O que a crônicas quer dizer nesse trecho? O que foi que quis dizer, gente, quando diz que a rua ela está matando os substantivos? É por causa que ela está inventando novas palavras?
porque ela está inventando novas palavras, porque muitas vezes algumas estão entrando em desuso, ou seja, em algumas palavras nós não estamos mais utilizando. Então, o texto fala sobre essa perda dos substantivos, que esses substantivos são apagados na rua, porque as pessoas deixam de falar muitos que existem para falar outros. Como a nossa língua, gente, ela é mutável, ela muda, por meio da interação social, por meio da nossa interação social, ela muda, ela se renova. E é daí que surgem muitas vezes os neologismos. O que são neologismos? Palavras que existem a partir de outras. São palavras que não existem na nossa língua, mas que são permitidas à criação. Exemplo, isso é democrático. Tem a democratização. Por mais que essa palavra não exista efetivamente na língua, ela é aceitável. É aceitável por quê? Porque você criou a partir de uma que existe. A partir de uma que existe, você criou outra que tem sentido, que tem lógica. Então, os neologismos passam a existir também através dessas mudanças. Frequência, gente. Carlos Guilherme. Faltou Clara. Clara. Presente, é porque fica travando. Débora. Você tá? Presente. Esté. Se ninguém tiver com áudio, por favor, ative o áudio, fica tão difícil, tá? Está toda hora olhando no bate-papo. Fica travando aqui, eu perco muito tempo. E pelo bate-papo, nem sempre a pessoa tá ouvindo. Na certa, ela pegou, só desligou o áudio e saiu. Complicado. Verdade. Gabriele. Presente. Cauã. Lara Fernanda. Cauã. Lara. Lucas. Gente, eu vou começar a chamar só 2 vezes cada pessoa. Ou fica atento à chamada ou vai levar falta, eu não coloco depois, certo? Então, quando vê que está chegando perto do nome, já ative o áudio. Cauã, Lara, Lucas, Luciano. Presente. Luiz Guilherme. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Matheus Góes. Matheus Barbosa. Murilo. Presente. Presente. Nicole. Presente. Pedro. Presente. Raíle. Presente. Irla. Presente. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Carlos, Cauã, Lara, Lucas e Matheus Barbosa, certo? Esse Matheus Barbosa. Faltei Matheus não, Góes. professora. Matheus Góes. Pronto. Gente, vou finalizar a aula. Quero que em casa vocês terminem de responder a atividade. Eu fiz, professora, a atividade toda. É porque tem um monte de gente que está dizendo nada, nem parece que fez. Então, quem não fez, faça em casa. Lembrando que de quem mandou foto, eu anotei o nome. Quem não anotei. E não sei se fez. Viu? Então, gente, tchau, tchau e até amanhã. Tchau. Amanhã não, até segunda, hoje é sexta.
É. Então, até segunda-feira que vem, viu? Bom fim de semana. Segunda concluímos Ociara também. a Tchau. atividade Tchau. e começamos o restante das orações coordenadas. Tchau, tchau. Tchau.